Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de um dos assuntos mais importantes e mais interessantes dentro da ciência. Falaremos dela, da evolução. Nessa aula, eu vou mostrar para vocês quais são as principais evidências da evolução. Ou seja, hoje, gurizada, a evolução não é mais uma hipótese, ou tem gente que fala, é só uma teoria. Não, gurizada. A evolução é um fato, ela existe, quer a gente goste ou não, ela existe, ela acontece, sempre aconteceu desde a origem da vida até o surgimento de todas as outras espécies. Preste bem atenção. Não existe mais evoluído, pensando em biologia, obviamente. O que você pode falar é mais derivado, ou seja, uma espécie que sofreu maiores modificações ao longo do tempo. Ok, então eu trago para vocês as principais evidências da evolução, mas claro, existem outras, toda hora a gente descobre outras evidências, outras, podemos dizer, provas da evolução. Mas aqui são aquelas que você tem que saber. Claro, eu trouxe evidências a mais do que a gente costuma em livros didáticos ou até em artigos. Normalmente eles trazem algumas, aqui eu trouxe várias mesmo para a gente discutir a fundo esse assunto. Então, gurizada, primeiro a gente tem que saber o que é evolução. Professor, evolução é quando eu melhoro. Não, estamos falando de evolução biológica, né? A gente fala, evoluí, em vez de estudar 2 horas essa semana, eu estudei 3 horas por dia. Você evoluiu, mas é linguagem popular. Na biologia, evolução é descendência com modificação, ou seja, é mudar e essa mudança tem que ser passada adiante para entrar nas populações. Isso nos faz perceber que evoluir não é algo necessariamente bom dentro da evolução biológica. Obviamente, porque você evolui, você teve uma modificação e passou isso adiante. Será que essa modificação é boa ou não? Pode ser que seja boa para um ambiente, só que ruim para outro ambiente. Por isso que entra, que eu não vou falar muito sobre darwinismo, né, o darwinismo aqui, mas obviamente entra nessa parte que a gente chama de seleção natural. É a natureza selecionando aquelas variações que vão surgindo, essas modificações que são melhores para aquele ambiente e descartando as que não são. Simples assim. Ok? Mas então vamos começar. Primeiro, um típico, né? São os fósseis, os registros fósseis. Fósseis nada mais são do que restos ou vestígios de seres vivos que viveram lá no passado, 10, 20, 100 milhões de anos atrás, bilhões de anos atrás. Você sabe muito bem que a vida aqui na Terra, ela surgiu aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás, uma vida primitiva, somente nos oceanos. E essas pequenas transformações... Cara, fala, pessoal, como é que uma bactéria, um ser unicelular, quando surgiu vida, vai se transformar em nós? É que não é assim, não é uma mágica. Cara, é muito gradual essa modificação, muito simples, é uma coisinha assim que leva gerações e vai aumentando ali, daqui a um pouco vai surgindo a complexidade. E quanto mais para trás a gente consegue perceber nos registros fósseis, obviamente milhões de anos, a gente vê esse caminho evolutivo que é traçado. O pessoal da paleontologia estuda muito isso aqui. Então os registros fósseis, esses restos, podem ser de ossos, que quando a gente encontra um fóssil, não é um osso que está ali. É um osso que sofreu uma mineralização e se transformou numa rocha. E ele tem um formatinho de osso, está lá bonitinho. Isso aí é o processo de fossilização, mas pode ser com troncos de árvores, pode ser pegadas, conchas, pode ser qualquer vestígio ou resto de seres vivos que foi preservada nesses milhares ou milhões de anos. Certo? Então isso é uma evidência muito forte. Porque assim, cara, veja lá, tu descobre um fóssil de um Tiranossauro Rex. Aí tá lá, o fóssil... O que é isso? Uma espécie que existiu antes, tudo bem. Ela foi extinta, tudo bem. Mas tem gente que não acredita que é uma pegadinha. Não, esse fóssil é só uma pegadinha. Não, gente, foi um ser vivo que estava lá. Pesquise aí o fóssil do Archaeopteryx, que é um fóssil... Porque você sabe que hoje os únicos descendentes vivos dos dinossauros, hoje, obviamente, são as aves. Então, em algum momento, um ramo, não o Tiranossauro Rex, mas um ramo de aves foi sofrendo essas modificações até chegar no que a gente conhece hoje por ave. Mas não é simplesmente um dinossauro que, agora eu tenho asas, tenho penas, tenho bico. Não, essas transformações são graduais. Consequentemente, provavelmente pode não existir registros fósseis, porque é uma coisa rara de acontecer, mas
podem ter, e tem, o Archaeopteryx é um registro fóssil do meio do caminho entre aves, entre dinossauros e aves. Pesquisa que você vai ver que fantástico. Outra, anatomia comparada, gurizada. Você observa, você compara os seres vivos. Na anatomia comparada, nós temos basicamente duas frentes que a gente entende. Primeiro são os órgãos homólogos, ou estruturas homólogas. Imagina só, o braço de um ser humano, veja o teu braço aí, é muito semelhante à pata de um gato, que é semelhante ao braço que formam as asas dos morcegos, que tudo isso é semelhante também às nadadeiras dos golfinhos. Então, perceba bem, gurizada. O que aconteceu aqui? Simplesmente os ossos, ao longo da evolução, eles vão sofrendo pequenas modificações que, para cada um destes seres vivos, foi selecionada positivamente para eles. Mas os ossos são os mesmos. Isso é fantástico. Quando você está estudando em anatomia comparada, dentro da biologia, veterinária, esses cursos, zootecnia, que estudam os seres vivos, cara, você vê direitinho. É o mesmo osso o rádio aqui, que está lá num gato, só que ele tem uma outra forma, o que continua nos morcegos. Porque as asas dos morcegos é como se fossem os braços com os dedos longos que fazem essa movimentação para eles voarem. Então, olha, é uma anatomia comparada. Agora perceba, humanos, gatos, morcegos e golfinhos têm um ancestral relativamente recente na escala evolutiva. Milhões de anos, mas é recente. Então, o que está acontecendo? Cada ser vivo, cada grupo desses seres vivos está vivendo num ambiente, está tendo as suas modificações, porque a gente não reproduz com eles, né? Cada um reproduz entre si. E essas modificações são selecionadas, só consequentemente, ao longo do tempo, a gente está sofrendo muitas modificações. Então, quando a gente fala em órgãos homólogos, esses órgãos que têm uma origem embrionária próxima, eles estão se diferenciando cada vez mais. Então, isso gera o que a gente chama de evolução divergente. A gente parte de um ancestral em comum, mas cada um deles está evoluindo para ramos, para lados diferentes, porque a mutação é o acaso. Aconteceu a mutação. O ambiente seleciona aquelas que são mais viáveis, que são de melhor sucesso para aquele grupo, naquele momento, naquele local. Se liga. E tem também outra, quando a gente compara a anatomia, que são chamados de órgãos ou estruturas análogas. Te liga só. As asas das aves servem para voar, tudo bem. Agora as asas dos insetos também servem para voar. Te liga que são espécies evolutivamente muito distintas, muito distantes, mas por sofrerem um processo seletivo semelhante, acabam desenvolvendo estruturas com mesma função, muito embora tenha uma origem embrionária e a estrutura seja completamente diferente. Pega a asa de um inseto, tem laquitina, membrana, tem aquelas nervuras. Você pega a asa de uma ave, tem osso, tem pena, é muito diferente, mas desempenham a mesma função, ok? Então isso a gente chama de órgãos análogos, tá? Então, quando isso acontece, são espécies distintas que estão em ramos diferentes, muito distantes, só que elas estão evoluindo para uma característica em comum. Por isso que aqui a gente chama de evolução convergente. Eles convergem para uma estrutura em comum. Isso porque o ambiente está selecionando aquelas mutações que levaram a isso. Tranquilo. Agora vamos para 3. Adaptação ao ambiente, gurizada. Isso é muito simples de ver. Por que um urso polar é branco? Bom, ele sofreu mutações, que ele foi ficando com a pelagem branca e, consequentemente, ele consegue viver bem na neve agora. Imagina um urso com a pelagem marrom vivendo na neve. Ela fala, professor, qual é o problema? Qual é o problema? A neve é branca, então ele está lá caminhando com a pelagem marrom e vai tentar caçar a sua presa. Ela vai ver a 200 metros de distância um urso lá caminhando no meio do nada. Aí vai fugir e vai morrer de fome, ou seja, ele não é adaptado àquele ambiente. A pelagem que foi adaptada, que foi selecionada naquele ambiente foi a pelagem branca. Então isso é uma camuflagem. Camuflagem é quando aquele ser vivo fica semelhante ao ambiente onde ele vive. E também tem um tipo de adaptação ao ambiente que a gente chama de mimetismo. Tem vários tipos de mimetismo dentro de ecologia, a gente estuda isso a fundo, mas nesse caso o mimetismo é quando um animal se parece a outro animal. Qual é a vantagem disso? Imagina uma borboleta, tá? Que ela é totalmente presa de uma ave. Só que, de repente, ao longo do tempo, ela começa a sofrer algumas modificações. Essas modificações são selecionadas positivamente porque essas modificações fazem aquela borboleta parecer uma outra borboleta que é tóxica e tem gosto ruim para a ave. Então, veja, isso é mais uma evidência da evolução que acontece. Tá? O mimetismo. Depois tem a bioquímica. Essa aqui é uma das mais fortes que tem a parte bioquímica. Porque, veja bem, quando Darwin entrou no Beagle, deu a volta no mundo, escreveu o livro Origem das Espécies e tal,
Ele não sabia o que era alelo, o que era gene, o que era o DNA, não sabia. Então ele conseguiu intuir tudo isso da evolução. Só que quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que Darwin estava certo, só que agora a gente entende como a evolução acontece e como se dá essas mutações, essas variações. Genética, pessoal, as letrinhas. Só que daí a gente começa a estudar demais e agora a gente conhece o código genético. O código genético nada mais é do que um código com 64 combinações diferentes que codificam 20 aminoácidos diferentes que fazem todas as proteínas dos seres vivos. Agora, olha só, esse código genético é universal, porque ele surge lá atrás. E todos os seres vivos que surgiram ao longo do tempo, eles usam a mesma regra, o mesmo código universal que vem de lá. Isso, por causa disso aqui, gente, do código genético ser universal, que hoje nós pegamos um gene do pâncreas humano, o gene da insulina, colocamos numa bactéria, que é parente muito distante, nossa, olha que fantástico, né? E esta bactéria começa a produzir insulina agora. Justamente porque a insulina é uma proteína que é sintetizada pelo nosso pâncreas, porque nós temos esse gene. Agora tira o gene daqui e põe na bactéria. Cara, o código genético é universal, ela vai produzir a insulina. É por isso que a vacina da Pfizer funciona. Como assim, professor? O que fala? O código genético universal. Você põe uma letrinha, tu põe um RNA mensageiro no nosso corpo, o nosso corpo não sabe que não é nosso. E ele produz o quê? Uma proteína, só que uma proteína viral, que depois a gente combina essa proteína, a gente destrói essa proteína viral. E aí a gente acaba tendo a defesa porque é algo estranho. Então a gente produz algo que é ruim para nós, só que não nos faz mal, porque é inativado, é só uma proteína. A gente fala, pô, isso aí não é meu, não está no nosso DNA, então vamos destruir. Destrói, ganha anticorpos, ganha células de memória. Agora, se vem o vírus de novo em ti, teu sistema imunológico já tinha feito aquilo, já combateu sem fazer nenhum mal, e agora ele destrói esse vírus que entra dentro de você. Biologia, evolução, conhecimento, código genético. Quanto mais a gente estuda, quanto mais a ciência avança, melhor é para a sociedade. Pense sempre nisso, com muito carinho, gurizada. E se você não se vacinou, se vacine. Estamos aqui em outubro, final de outubro de 2021. Poxa, se você assistiu ao meu vídeo ano passado, lá, membrana plasmática, estava tudo começando lá, a pandemia estava louca, nem previsão de vacina. Agora tem vacina, gurizada. Se você não se vacinou e já está na hora de se vacinar, põe aqui nos comentários, qual é o medo que tu tens? Me dá um argumento viável, que não seja fake, que não seja inventado, um argumento viável que as vacinas fazem mal. Ou um argumento que você não deve se vacinar porque... Completa a frase. Eu não devo me vacinar por quê? Completa essa frase, por favor, para mim. Se você é contra, porque eu não... Cara, eu estudo uma paulada de coisas, não vi nenhum argumento contra que não seja falso, porque todos eles são... todos são falsos. Depois a gente vê, tem pesquisa que mostra que eles são falsos. Porque para você inventar uma mentira, você abre a boca e fala. Para você comprovar uma verdade, você tem que ter experimento. Pense nisso. Tem que ter ciência. Então, se você é contra, a gente pode conversar aqui. Até hoje não vi nenhum argumento contra que seja interessante, viável, que seja verdadeiro. Ok? Vamos lá, continuando. Bioquímica. 5. Órgãos vestigiais. Veja bem. Cara, a evolução é fantástica, mas a gente tem que estar com a cabeça aberta, porque não é de 1000 anos que acontece a evolução na nossa espécie. Pensa, o que é 1000 anos? A nossa espécie existe há 200 mil anos, aproximadamente, e nós somos uma espécie recente, muito recente. Tem espécies com milhões de anos, da época dos dinossauros, certo? Então, quando a gente pensa em evolução, você não pode pensar em avô, pai e neto, por exemplo. Isso não tem tempo de sofrer essas modificações. Modificações a gente vê na população inteira. Uma pessoa é alta, uma é baixa, um olho é claro, olho escuro, pele clara, pele escura. Tal. Isso a gente vê essa variação na nossa população. Mas já parou para pensar que para que algo se transforme ou mude completamente, leva milhões, pode ser muito menos, né? Milhares de anos, centenas de milhares de anos. E essas estruturas ou elas vão atrofiando, ou elas vão se desenvolvendo, ao acaso, não é pelo uso e desuso. E tudo bem, então significa que nós devemos ter alguns órgãos que eles existem e não fazem muita diferença para nós? Sim, o nosso apêndice. Provavelmente, vários de vocês que aqui estão assistindo este vídeo já devem ter feito cirurgia para retirar o apêndice. E aí, tá se sentindo como sem o apêndice? Professor, é complicado. Não, nenhuma falta, porque ele é considerado um órgão vestigial que antigamente ele tinha muito mais função do que tem hoje. Hoje, tirar ele ou ter ele dá na mesma, certo? Naquela época ele tinha uma
função muito maior em defesa do corpo, tal, na época dos herbívoros, muito tempo atrás. Hoje ele é um órgão vestigial, certo? Então, em várias espécies a gente vê esses órgãos que estão lá, uma coisinha de nada, que não serve para nada, mas ainda existe porque ele está em transformação. Outra é o atavismo, que complementa um pouco os órgãos vestigiais. O que é o atavismo? É um reaparecimento de uma característica que já foi comum antigamente, só que ela não é utilizada mais. Porém, essa informação continua nos genes. Por algum motivo, esses genes são reativados e do nada uma serpente nasce com pernas, por exemplo. Cara, serpentes perderam as pernas há muito tempo, só que de repente elas nascem com pernas. Tá? Por exemplo, eu fiz uma lista aqui de atavismo, só que eu não quis botar no quadro porque ia ficar gigantesco. Mas, por exemplo, no ser humano, em nós, às vezes tem gente que nasce com cauda ligada à coluna vertebral. Isso é um tipo de atavismo. Tá? Mamilos extras nos seres humanos, a gente só tem 2, mas de repente tem 4 aqui, uns bem pequenininhos. Isso é um atavismo. É um gene que a gente não utilizava mais e por algum motivo foi. Qual é o problema disso? Não, nenhum, mas é um tipo de atavismo, certo? Bom, e tem várias aqui para outras, como as pernas traseiras de cobras, as barbatanas traseiras em cobras, muitas vezes, dedos extras em cavalos, eles não têm muito, de repente surge um dedo a mais, e vários. Gente, isso aí, se você pesquisa, vocês vão ficar loucos pesquisando isso, porque acontece e é porque há muito tempo atrás já teve, ficou dormente e volta ao acaso numa pessoa, porque aqueles genes adormecidos, por algum motivo, eles são reativados. Tem toda uma parte de epigenética, reguladores gênicos para entrar aqui. Depois tem a parte de biogeografia. A gente estuda a composição taxonômica em diferentes locais ao longo do tempo. O que sofreu? Por exemplo, vem o Istmo do Panamá, dividiu 2 populações lá. Pô, sofreram modificações que foram selecionadas diferentes. Então, ilhas, a gente vê quando formam ilhas, o que acontece? Vê lá a Austrália, estuda a Oceania. Os animais que tem na Oceania é um monte de animal bizarro. Porque provavelmente é o que aconteceu, eles se diferenciaram, eles se isolaram muito tempo antes das outras espécies e sofreram processos seletivos diferentes ali. Então isso a gente pode ver, e é o estudo que a gente faz multidisciplinar para entender esses mecanismos de migração, quando surge a espécie, qual é o processo seletivo que tem lá e tal. Ok? Outra é a parte de embriologia comparada. Quanto mais próximos são as espécies, durante maior tempo é a semelhança no desenvolvimento embrionário. Homens e porcos, se você olhar o embrião nos primeiros dias, semanas ali, é muito igual. Obviamente, depois os genes que são ativados diferentemente dão origens bem diferentes. A gente não é parecido com porco, né? Mas o desenvolvimento embrionário mostra isso. Até, por exemplo, pega os cordados. Pô, tem as fendas branquiais ou fendas faringianas. Um dia tu já teve. Notocorda. Sabe aquilo que a gente estuda em cordados? É interessante você assistir essa aula, me lembrou agora. Porque, pô, professor, mas eu já tive fendas branquiais. Sim, mas elas fechou. Não tem brânquias, né? Só que isso é algo que a gente traz desde os nossos ancestrais. Tá, então, a embriologia comparada e várias outras, eu coloquei algumas outras, como é a questão de especiação. A gente vê as espécies hoje com especiação simpátrica, alopátrica, está acontecendo, só que uma geração é muito pouco tempo para a gente perceber tudo isso. Ah, mas tem exceção, claro. Insetos que são resistentes a um inseticida. Tu põe lá o inseticida, mata todos, só que 1 ou 2 sobrevivem, esses 1 ou 2 reproduzem, agora você tem uma população inteira que tu põe e esses são resistentes. Você que vai fazer, por exemplo, agronomia, você vai ver. Pô, tu joga agrotóxico agora, se tu ficar jogando esse agrotóxico de maneira indiscriminada, ele não vai mais fazer efeito, tu vai ter que aumentar muito a dose, aí chega no alimento, esse agrotóxico que é passado pela magnificação trófica chegando nas pessoas, tem toda essa polêmica. Por quê? Os insetos agora eles decidiram ser resistentes? Não, eles sofreram pequenas modificações que fizeram, essas modificações ao acaso, né, que fizeram alguns deles ter uma resistência um pouco maior, e se os outros morreram, os que têm a resistência um pouco maior reproduzem. É o mesmo caso dos antibióticos. Você toma um antibiótico mal tomado, a bactéria, tu mata 99,99% das bactérias. Sobrou algumas lá, que são naturalmente um pouco mais resistentes, mas estão meio capenga, porque é ruim para elas igual. Só que aí tu parou de tomar um antibiótico, era para ter tomado 14 dias, tu tomou só 7, exemplo. E essas bactérias que estão meio capenga assim, mas estão resistindo, falam, pô, não tem mais antibiótico aqui, vamos lá, 2, 4, 8, 16, 32, e aí vai. Agora você tem uma colônia inteira de bactérias com a genética idêntica daquelas que são mais resistentes, porque você destruiu as suscetíveis e ficaram as resistentes. Isso, pessoal, a gente está vendo ao vivo aqui, acontece. Então, quando a gente fala de superbactérias, significa que elas evoluíram.
descendência com modificação. Preste bem atenção nisso. Outras, a parte de observação direta, muito o que falar, tem as questões de restrições evolutivas. Pô, por que aquele ser vivo tem aquela estrutura, cara? Qual é a função dela? Está lá parada, porque a evolução não é assim, não está usando, vamos tirar. Isso aí seria lamarquismo, uso e desuso. Não, isso acontece e às vezes a gente tem estruturas, como é o caso dos órgãos vestigiais, que eles estão ali, não fazem bem, não fazem mal, mas não é. Porque, veja bem, o que é interessante é o seguinte, e a nossa espécie é um exemplo ruim para dar isso, porque a gente chegou num patamar de conhecimento que a gente está com frio, a gente põe roupa. Opa! Mas se não botasse roupa, provavelmente a gente, aqui em Curitiba pega o inverno, a gente não sobreviveria no forte do inverno. Em Curitiba sem roupa, sem casa, sem nada. Certo? Mas a gente desenvolveu isso. Agora imagina uma outra espécie, que não desenvolveu roupa nem nada, tem o corpo dela só. Cara, vem uma variação da temperatura, uma variação drástica, ela vai acabar morrendo. Mas essa variabilidade que tem nas populações faz com que alguns deles possam sobreviver. Esses que sobrevivem, ou porque aguentam o frio, ou porque conseguem chegar melhor ao alimento, eles acabam reproduzindo, e os outros não reproduzem. Então essas características são passadas adiante. Preste atenção. Outra, as próprias raças de cachorro, o que é isso? O que é raça de cachorro? Cachorros continuam sendo da mesma espécie porque eles conseguem reproduzir e gerar descendentes férteis. Tudo bem. Mas a formação de raças é uma baita de uma evidência que eles estão sofrendo modificações. Isso é seleção artificial, tá? São os seres humanos que pegaram e começaram a cruzar cachorros com características que eles queriam e ao longo do tempo eles se tornaram bem diferentes. Mas para chegar a ser espécies diferentes tem que continuar nesse processo. Vai chegar um ponto que um pincher não vai conseguir acasalar com Rottweiler, já não conseguiria por causa da parte mecânica, física do corpo, né? Mas vai chegar um ponto que seus genes serão tão diferentes que eles já não conseguem mais reproduzir. Então isso é mais uma prova. E aí, gurizada, só como reflexão final aqui, evolução ela é um fato, ela acontece e tem gente que fica chateado, só um pouquinho, uma sede, cara. Tem gente que fica chateado e fala, professor, evolução existe, então Deus não existe. Não tem nada disso, gurizada. Sabe? Não tem nada disso. Eu acho que a ciência é uma coisa, religião, a tua crença é outra coisa. Eu acredito em Deus. Pode ser que o meu Deus seja diferente do teu, que seja diferente daquele outro, mas se faz o bem, poxa, é isso que interessa. Tá buenaço esse. Eu tô desde cedo tomando chimarrão. Então, só um pouquinho. Então, tem gente que vê isso aqui ou já se bloqueia e fala, não, pô, se tu falar em evolução, tu vai falar que Deus não existe e eu quero que Deus exista. Ou eu acredito que Deus existe. Não, vamos pensar, isso aqui é um fato, acontece. Tanto quanto a Terra gira em torno do Sol, isso aqui acontece tanto quanto você se queima se ficar exposto ao sol do meio-dia, isso aqui é tão fato quanto a gente precisar de água para sobreviver. Evolução existe, é um fato e acontece, quer queira você ou não, ou quer acredite você, eu não acredito, tudo bem, ela vai continuar sendo um fato, ela acontece. Professor, mas eu fico chateado, porque a nossa espécie só tem 200 mil anos, então a gente não é especial, a gente não é especial. A gente é mais uma espécie entre tantas as outras. Pega um chimpanzé. Olha a semelhança que um chimpanzé tem conosco. A gente tem 99% dos genes ativos semelhantes aos do chimpanzé. Só que os genes é para produzir proteínas, isso aqui. Então, embora a nossa aparência seja diferente da do chimpanzé, nós somos parentes evolutivos muito próximos deles. Nós não viemos do macaco moderno, tá? Isso aí, não estou falando isso. Mas nós temos um ancestral comum ao macaco moderno. Nós somos parentes próximos dele nessa longa jornada que é a evolução. E quando a gente entende a evolução, a gente percebe que nós, seres humanos, somos frágeis. Somos suscetíveis também à extinção, como todas as outras espécies são. E isso faz a gente refletir e tentar viver uma vida melhor. Uma vida com mais amor, uma vida com mais cuidado, pensando no ambiente, pensando no próximo, e não só em poder, em guerra, ou em ego inflado, porque o universo foi feito para mim. Gente, não vou entrar em méritos de universo, a gente entraria em física. Mas o que eu quero dizer nos seres vivos é que nós somos mais uma espécie com direitos e deveres, assim como todas as outras espécies. No entanto, a nossa espécie, por chegar nesse patamar de conhecimento, nesse patamar de complexidade, a gente hoje vive em todos os locais praticamente do mundo. A gente está em tudo que é lugar. A gente pode não viver, por exemplo, no oceano, mas tem lá os barcos, navios, aquelas petroleiras que os caras estão lá. A gente pode não conseguir viver
lá no extremo norte, lá no frio, mas tem aquelas bases que os caras de pesquisa que os caras estão lá sobrevivendo. Sabe? Então, com o conhecimento que a gente tem, que a nossa espécie tem, vem também a responsabilidade. É que nem quando você é criança, você não tem quase responsabilidade. Por quê? Porque você ainda não tem essa maturidade, você ainda tem a dependência dos pais, mas chega um ponto que agora é contigo mesmo, você é o adulto. É você que tem que assumir a responsabilidade de pagar as contas, trabalhar para comprar comida, para viver e tal. E aí é o que vem a grande questão. Nós, seres humanos, estamos num patamar da Terra que nós temos que viver em harmonia, que senão as espécies são extintas, o caos prospera, e aí a extinção de outras espécies, incluindo a nossa, pode acontecer. Lembre-se de sempre disso. Então, estudar evolução é um treinamento de humildade. Nós não somos menores por entender a evolução, certo? Nós somos mais um e que temos que cuidar do ambiente. Tem gente que acredita que se a evolução for um fato, fala, a evolução for um fato, qual é a vida? Qual é o sentido da minha vida? Porque eu vim, sabe, o sentido continua o mesmo, você continua sobrevivendo, você continua feliz, você continua com a sua família, só que aí vem uma responsabilidade a mais. Como eu não sou o centro do universo, eu tenho que cuidar de tudo isso. Sabe quando a gente cresce, às vezes muitas vezes tem aquela impressão que tudo gira em torno de nós. Criança é pequena, que o mundo inteiro gira. Depois a gente vai crescer e fala, não, mas tem outras pessoas. Não, mas aquilo acontece. Poxa, mas eu não sou o mais forte do mundo, eu não sou o mais rápido do mundo, tem essas variações. A gente se põe no lugar e fala, tá, mas parei, eu tenho as minhas habilidades, eu posso crescer como pessoa, como conhecimento, posso fazer o bem. É isso que a gente tem que pensar para o ambiente. Aqui já virou até um bate-papo, né, gurizada? Barbaridade. E é isso aí, então. Deixe aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Manda e-mail, vai lá no Instagram, me procura. É um assunto muito polêmico, mas muito gostoso de estudar. Um grande beijo, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Mas que barbaridade, te barulho bem, amado.